Utilizando essas funções dentro da nossa planilha, nós conseguimos obter esse resultado, dividindo todos esses nomes em grupos de iguais valores. Então, consigo fazer 4 grupos com 4 integrantes dentro da minha planilha, utilizando apenas estas funções. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos gerar grupos dentro da minha planilha, utilizando uma coluna de nomes, gerando estes grupos de iguais valores. Então você precisa se atentar na sua base de dados, igual aqui nós temos os nomes, quantos valores eu tenho ali dentro, quantos nomes eu tenho nessa base para gerar essa quantidade de grupo. Neste caso aqui, eu tenho 16 nomes, então eu consigo dividir em 4 grupos de 4. Ele vai dar aqui 4, 8, 12, 16. Consigo ter 4 grupos com 4 integrantes com esta base de dados aqui. Só ficar atento a este pequeno detalhe, caso contrário ele vai resultar um erro ali no final desta array. Vamos utilizar algumas funções que nós já vimos em outras aulas, e esta abordagem aqui nós vamos alinhar todas essas funções. A primeira função que nós vamos utilizar é a função sort, onde ela consegue pegar uma base de dados e eu consigo organizar esta base. Vamos aplicá-la aqui, igual sort. Eu tenho duas funções aqui dentro. Eu tenho a sort e a sort n. A sort n, ela retorna os primeiros n itens, posso escolher a quantidade de itens que ele retorna nesta array em um conjunto de dados. E tem a função sort, que ela simplesmente classifica as linhas de um intervalo pela coluna especificada. Vamos selecionar ela aqui, e se não aparecer a sintaxe, pode clicar aqui no ponto de interrogação. Aqui na sintaxe da função, eu preciso intervalo, coluna classificar, se eu quero crescente ou decrescente. Como opcional, eu posso escolher mais colunas para se classificar e mais critérios se vai ser crescente ou decrescente. Obrigatório é o intervalo, a coluna que nós vamos classificar e se nós queremos em crescente ou decrescente. No intervalo é toda a minha base de dados. Neste caso aqui nós vamos utilizar uma coluna de nomes. Então nessa coluna de nomes basta eu selecionar todo esse intervalo aqui. Seleciono até o final, ponto e vírgula. Agora a coluna que eu quero classificar. Na coluna classificar, eu não preciso selecionar necessariamente da minha base. Digamos que eu tenho um nome e outra coluna ao lado dela. Eu consigo classificar pela coluna B, mesmo que eu não esteja puxando esta base. Ela diz em sua sintaxe: o índice da coluna é no intervalo ou um intervalo fora do intervalo que nós estamos puxando, que contém os valores pelos quais eu quero classificar. Então podemos também abordar dessa forma. Nesse caso aqui nós só temos uma coluna. Vamos colocar por enquanto o número 1, ponto e vírgula, e agora se eu quero crescente ou decrescente. Aqui eu vou utilizar um resultado booleano, true ou false, verdadeiro ou falso. Indicado se a coluna classificar deve ser classificada em ordem crescente. False faz com que a classificação seja decrescente. Então aqui na sintaxe, caso eu coloque false, veja que ele vai pegar da última letra do alfabeto até a primeira letra do alfabeto, em ordem decrescente. E se eu colocar aqui verdadeiro, ele vai pegar da primeira letra do alfabeto até o final. Aqui eu posso escolher, mas nesta abordagem que nós vamos utilizar aqui, vai ser indiferente para essa organização. Nós vamos fazer que seja aleatório esses grupos e que ele organize aqui automaticamente para mim. O que nós podemos fazer, aqui onde eu tenho o número 1, eu vou utilizar uma função que é o range array. Vou colocar aqui range array. Esta função ela retorna uma grade de números aleatórios entre 0, que é incluso, e 1, que é excluso. Então nós vamos ter uma dinâmica de classificação aqui dentro. O tamanho da grade corresponderá aos argumentos de linhas e colunas fornecidos.
Se argumentos de linhas e colunas não forem fornecidos, o tamanho da grade será 1 por 1. Neste caso, nós temos que colocar a quantidade de linhas que nós temos na nossa base. Aqui nós temos 16 linhas. Aqui eu tenho 17 linhas, mas a base que eu estou puxando tem 17 nomes que eu vou utilizar aqui dentro. Então eu vou colocar o número 16, fecho parênteses, dou um Enter. Veja que mesmo com a função sort, ele ainda deu uma embaralhada nesta base aqui. Ele fez essa organização com a função sort, mas ele tem esse embaralhamento, né? Ele embaralha esses dados com a função rangeArray. E agora, por fim, para eu separar em grupos, vamos utilizar a função wrapRows. A função wrapRows é uma função que saiu na última atualização. Caso você não tenha visto ainda sobre esta função, eu vou deixar um card sobre esta função e as atualizações da última atualização para as planilhas do Google aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Eu aconselho que você assista essa aula para ter mais entendimento sobre essas novas funções. Basicamente, a wrapRows ela precisa do intervalo, contagem de agrupamentos e aqui eu tenho preenchimento com. Caso a minha array não consiga preencher todos os dados aqui, eu posso utilizar algum critério para colocar aqui dentro. Neste caso temos 16, vai fechar certinho. Abrindo aqui a sintaxe, ela mostra mais sobre esta função. No intervalo, vai ser todas essas funções que nós utilizamos aqui. Então, eu vou dar um delete aqui, eu vou ir para o final da função, coloco ponto e vírgula, contagem de agrupamento. Aqui no contagem de agrupamento é quantas colunas que eu vou retornar, né, aqui para dentro, porque eu tenho a quantidade de 16 ali. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar número 2, dá um Enter, ele vai retornar 2 colunas. Mas eu preciso de 4 grupos. Então, aqui no final, dentro da sintaxe em contagem de agrupamentos, eu vou utilizar o número 4 que eu quero, 4 grupos. Dou um Enter e veja que ele já faz aqui para mim. Então, cada vez que eu atualizar esta base aqui, veja que ele vai embaralhar. Então, eu vou digitar aqui, ele vai embaralhando essa base de dados. Para isso, nós utilizamos a função rangeArray. Se eu colocasse aqui o número 1, ele ia ficar dessa forma, nesta ordem. Então, a ordem crescente vai ficar aqui na coluna, depois na outra coluna, na linha, né? Nesta linha aqui, na segunda linha, na terceira linha e, por fim, na quarta linha. E não importa o quanto eu edite essa planilha, ele não vai ter alteração. Então, por isso, nós utilizamos a função rangeArray para nós termos estes grupos mais dinâmicos. Então, aqui eu poderia fazer um sorteio aleatório de grupos em uma sala de aula, por exemplo. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!